E se eu te dissesse que a mulher mais rica do bairro era exatamente aquela que pedia desconto no tomate e costurava roupa para fora para pagar as contas? Não por necessidade, por escolha. Durante 10 anos, Sofia acordou todas as manhãs e decidiu deliberadamente esconder tudo o que tinha. Não era loucura, não era excentricidade. Havia um motivo tão humano, tão profundo e tão doloroso por trás dessa decisão que quando souberes vais perceber imediatamente porque ela não tinha outra saída. Mas aqui está a parte que ninguém consegue entender à primeira. Sofia não estava a mentir sobre quem era. Estava a fazer algo muito mais corajoso do que isso. Estava a fazer uma pergunta que a maioria de nós nunca tem coragem de fazer, nem em teoria, muito menos na prática. Uma pergunta que ela levou 10 anos a responder. E a resposta que encontrou do outro lado vai fazer-te olhar para as pessoas à tua volta de uma forma completamente diferente a partir de hoje. O que aconteceu quando o segredo veio à tona? Como reagiram as pessoas que ela mais amava? E o que é que 10 anos de disfarce ensinaram a Sofia sobre amor, família e confiança que nenhum livro consegue ensinar? Fica até ao fim, porque esta história não é sobre dinheiro. É sobre algo muito mais valioso que isso, e eu prometo que não vais ficar indiferente. Estava todas as manhãs com o barulho familiar da feira que montava na rua de baixo às 6 da manhã. Aquele som de caixas a bater no chão e vendedores a gritar o preço do quilo que faz parte da paisagem sonora de qualquer bairro popular de São Paulo. Ela descia com a sacola de pano desbotada, escolhia as frutas com aquela atenção minuciosa de quem precisa de fazer cada real render o máximo possível. Pechinchava com o feirante do tomate com uma naturalidade completamente desarmante e voltava para o pequeno apartamento do 3º andar com o mesmo passo tranquilo de sempre. As vizinhas a cumprimentavam pelo nome, as crianças do prédio corriam até ela porque Sofia sempre tinha um sorriso pronto e uma palavra gentil guardada para qualquer momento do dia. Ninguém, absolutamente ninguém naquele bairro, teria alguma razão para olhar para aquela mulher e pensar que havia algo diferente por baixo daquela vida tão ordinária e tão reconhecível. O apartamento dela dizia tudo o que precisava de ser dito, ou pelo menos era isso que toda a gente pensava. Móveis simples comprados em segunda mão, uma televisão antiga que às vezes falhava no canal 2, uma cozinha pequena onde o cheiro de comida caseira era a única coisa que não tinha nada de modesto. Sofia costurava roupa para fora para complementar o salário de auxiliar administrativa numa empresa pequena do centro, e era conhecida no bairro como aquela mulher que nunca reclamava, que ajudava a vizinha do quinto quando a filha ficava doente, que emprestava ingredientes sem pedir nada em troca e que aparecia nas festas de aniversário das crianças com um bolo feito em casa porque não havia dinheiro para comprar. Era exatamente o tipo de pessoa que o bairro adota como sua sem fazer perguntas, porque há pessoas assim que parecem ter nascido para pertencer a um lugar específico do mundo. O que as pessoas viam em Sofia era uma mulher forte, digna, que carregava a vida com leveza apesar das dificuldades evidentes, e não estavam completamente erradas nisso, apenas estavam a ver uma parte muito pequena de uma história muito maior. Havia nela uma autenticidade que não era encenada, um cuidado genuíno pelas pessoas ao redor que não dependia de nenhum guião, uma generosidade que vinha de um lugar tão fundo que nem o disfarce conseguia esconder. Mas havia também, bem guardado por trás daqueles olhos calmos e daquele sorriso fácil, um segredo que Sofia carregava com uma disciplina impressionante há quase uma década. Um segredo que tinha começado como proteção e que com o tempo se tinha tornado algo muito mais complexo, muito mais humano, e muito mais doloroso do que ela alguma vez tinha antecipado. Para entender por que Sofia fez o que fez, é preciso voltar 10 anos atrás, quando ela ainda era uma mulher diferente, não no caráter, esse sempre foi o mesmo, mas na forma como se apresentava ao mundo e na ingenuidade com que acreditava que dinheiro e amor podiam coexistir pacificamente na mesma sala. O pai dela, um empresário do interior de Minas que tinha construído uma pequena fortuna no ramo de transportes com 40 anos de trabalho duro e silencioso, morreu numa terça-feira de julho deixando para Sofia uma herança que ela nem sabia que existia naquela dimensão. De repente, uma mulher que vivia a sua vida com simplicidade e paz acordou com um número na conta bancária que mudava completamente a geometria de tudo à sua volta. E o que aconteceu nos meses seguintes foi uma das lições mais brutais e mais necessárias que a vida alguma vez lhe deu. As pessoas mudaram. Não todas de uma vez, não de forma óbvia e escandalosa, mas mudaram.
E foi exatamente essa subtileza que partiu Sofia por dentro de uma forma que o tempo demorou anos a reparar. O primo que nunca ligava apareceu com um sorriso largo e uma proposta de negócio. A amiga de infância que tinha sumido reapareceu com histórias de dificuldade e olhos marejados na hora certa. O namorado de 3 anos, aquele em quem ela confiava com a leveza de quem nunca teve razão para duvidar, começou a fazer planos que incluíam a herança de formas que Sofia ia percebendo devagar, dolorosamente devagar, como quem lê uma carta má em câmara lenta. Não era que todas essas pessoas fossem monstruosas, era que o dinheiro tinha revelado algo que já estava lá antes, adormecido, à espera de uma oportunidade para acordar, e essa descoberta foi mais difícil de engolir do que qualquer traição declarada. Foi numa noite de dezembro, sozinha na varanda do apartamento novo que tinha comprado mas que nunca se sentiu completamente seu, que Sofia tomou a decisão que iria definir os 10 anos seguintes da sua vida. Não foi uma decisão impulsiva nem nascida da raiva, foi uma decisão fria, calculada, nascida de uma dor muito específica, aquela dor de quem percebeu que não conseguia distinguir mais quem a amava a ela de quem amava o que ela tinha. Decidiu desaparecer da vida que o dinheiro tinha criado, voltar para um bairro simples, viver como sempre tinha vivido antes da herança, e observar, com a paciência de quem já foi queimado e aprendeu a respeitar o fogo. Queria saber, precisava saber, quem ficaria ao lado de Sofia quando Sofia não tivesse nada para oferecer além de si mesma. Gerir uma fortuna em segredo enquanto se vive como se não houvesse nada é uma arte que exige uma disciplina mental que a maioria das pessoas simplesmente não consegue imaginar. Sofia tinha 2 contas bancárias, uma modesta, com o salário de auxiliar administrativa que ela de facto recebia porque quis trabalhar, quis sentir o peso real de ganhar cada real com o próprio esforço, e outra numa instituição financeira do outro lado da cidade onde a herança do pai crescia silenciosamente gerida por um consultor de confiança que era a única pessoa no mundo que sabia a verdade completa. A vida financeira real de Sofia acontecia em reuniões discretas numa sala sem janelas numa sexta-feira por mês, onde ela tomava decisões sobre investimentos, propriedades e fundos com uma clareza e uma competência que teriam surpreendido qualquer pessoa que a conhecesse apenas como a senhora simpática do terceiro andar. O equilíbrio entre as 2 vidas exigia uma atenção constante aos detalhes que com o tempo se tornou quase automática, como um músico que já não precisa de pensar nas notas porque os dedos já as conhecem de memória. Sofia sabia exatamente o que dizer, o que não dizer, como reagir quando a vizinha comentava o preço da luz, como participar genuinamente nas conversas sobre fim de mês difícil sem mentir mas também sem revelar. E aqui estava o paradoxo mais interessante de toda a situação. Ela não estava a mentir sobre quem era, estava apenas a esconder o que tinha, e essa distinção era a linha que Sofia usava para se manter em paz com a própria consciência. Os valores eram reais, a generosidade era real, a amizade era real. Só o saldo bancário é que vivia numa gaveta fechada à chave que ninguém mais tinha acesso. Havia momentos de cansaço, claro que havia. Seria desonesto dizer que carregar um segredo daquele tamanho durante 10 anos foi sempre fácil e leve. Havia noites em que Sofia ficava olhando para o teto do pequeno apartamento pensando se não estava a desperdiçar anos que podia estar a viver de outra forma, com mais conforto, com mais liberdade aparente, com menos peso na cabeça. Mas depois lembrava-se daquele dezembro de 10 anos atrás, do sorriso do primo, dos olhos marejados da amiga, dos planos do namorado, e a resposta voltava sempre com a mesma clareza tranquila. O que ela estava a construir não era uma mentira, era um filtro, o filtro mais rigoroso e mais doloroso que alguma vez existiu para separar o ouro da pirite, as pessoas verdadeiras das interesseiras, o amor real do amor conveniente. Há uma coisa extraordinária que acontece quando se tira o dinheiro da equação. As pessoas que ficam são as que nunca precisaram dele para estar lá. Sofia foi descobrindo isso devagar, com aquela mistura de gratidão e surpresa de quem encontra flores a crescer no asfalto, naqueles lugares onde ninguém esperaria encontrar beleza. A dona Teresa do apartamento do lado, viúva de 63 anos com uma gargalhada que sacudia as paredes, nunca soube de nenhuma herança e mesmo assim batia a porta de Sofia com um prato de comida sempre que cozinhava a mais. Que era sempre, porque dona Teresa era daquelas pessoas que cozinham para 10 mesmo quando estão sozinhas. O Miguel, colega de trabalho que bebia café com ela todos os dias às 10 da manhã, nunca falou de dinheiro, nunca pediu nada,
nunca plantou uma semente que não fosse de amizade genuína e desinteressada. E depois havia a filha. Lara tinha chegado à vida de Sofia 3 anos depois do início do disfarce, uma menina de 8 anos em situação de acolhimento que Sofia tinha começado a visitar como voluntária numa instituição do bairro e que de alguma forma foi ocupando espaço, foi tornando-se inevitável da forma como só as coisas verdadeiramente importantes conseguem ser inevitáveis. Sofia adoptou Lara numa quinta-feira de março com o coração tão cheio que mal cabia no peito, numa sala de tribunal simples, sem cerimônia, sem ninguém a aplaudir. E foi exatamente nesse momento que percebeu que o disfarce tinha deixado de ser apenas um teste para se tornar a fundação mais sólida que poderia ter dado a uma filha. Lara cresceu amando Sofia pela mulher que ela era, não pelo que ela tinha. E isso, para Sofia, valia mais do que qualquer número em qualquer conta bancária do mundo. O círculo que se formou à volta de Sofia ao longo daqueles 10 anos era pequeno, mas tinha uma densidade emocional que ela nunca tinha experimentado na vida anterior. Aquela vida de apartamento novo e pessoas com sorrisos calculados. Eram 5, 6 pessoas no máximo. Mas eram pessoas que tinham provado, sem saber que estavam a ser testadas, que ficariam sempre independentemente das circunstâncias. E Sofia observava cada uma delas com uma ternura silenciosa e profunda, sabendo algo que elas não sabiam, carregando sozinha o peso de uma gratidão que ainda não podia ser dita em voz alta, mas que estava lá, presente em cada gesto, em cada escolha, em cada manhã que ela acordava e decidia que valia a pena continuar. Porque as pessoas certas tinham aparecido, e isso mudava tudo. A revelação não foi planeada, e talvez tenha sido exatamente por isso que foi tão poderosa. Foi numa tarde de sábado comum, daquelas que não avisam que vão mudar tudo, quando Lara adoeceu de repente com uma febre alta que não baixava e Sofia precisou de a levar à urgência do hospital particular do outro lado da cidade. Não havia tempo para calcular, não havia espaço para manter o disfarce com a frieza habitual. Havia apenas uma mãe com o coração na garganta e uma filha com os olhos semicerrados no banco de trás do táxi. Na recepção do hospital, quando a atendente pediu a forma de pagamento e Sofia abriu a carteira, o cartão que saiu não era o cartão modesto do salário de auxiliar administrativa. Era o outro, aquele que vivia numa divisão separada da carteira e que naquele momento específico foi o único que importou. A dona Teresa, que tinha insistido em acompanhá-las, viu. E ficou em silêncio com aquela sabedoria específica das pessoas que já viveram o suficiente para saber quando não é hora de falar. Mas foi 3 semanas depois, quando Lara já estava completamente recuperada e a vida tinha voltado ao ritmo normal, que a conversa aconteceu de verdade. Sofia chegou a casa numa sexta-feira à noite e encontrou Dona Teresa sentada à porta do apartamento com 2 copos de chá e aquele olhar de quem já ensaiou o que vai dizer, mas que no momento certo decide dizer outra coisa completamente diferente. Ficaram ali as duas durante 2 horas, a falar e a não falar, até que Sofia respirou fundo e contou tudo. O pai, a herança, o primo, a amiga, o namorado, a decisão de dezembro, os 10 anos de disfarce, o filtro, o motivo real por trás de cada escolha que Dona Teresa tinha testemunhado sem saber o que estava realmente a ver. E Dona Teresa ouviu tudo em silêncio, com aquela paciência de quem não tem pressa nenhuma, e quando Sofia terminou ficou quieta por uns segundos que pareceram eternos antes de dizer simplesmente: "Eu sabia que havia algo, mas nunca precisei de saber o que para gostar de ti." A verdade foi se espalhando pelo círculo pequeno com uma delicadeza que Sofia não esperava, mas que, em retrospectiva, fazia todo o sentido. O Miguel ficou em silêncio por um momento no café da manhã seguinte, olhou para ela com uma expressão que misturava espanto e admiração, e disse apenas que agora entendia certas coisas que nunca tinha conseguido explicar. Lara, que tinha 10 anos quando soube e a quem Sofia contou com aquela honestidade cuidadosa que só as mães verdadeiras conseguem calibrar, ficou pensativa por um momento e depois perguntou: "Mas a nossa vida vai mudar?" E quando Sofia disse que a única coisa que ia mudar era que iam ter mais conforto, mas que tudo o que importava ia continuar exatamente igual, Lara sentiu com aquela sabedoria desconcertante das crianças que cresceram a aprender que amor não tem preço, e abraçou a mãe com uma força que dizia tudo o que as palavras não conseguiam. Sofia costuma dizer, naquele jeito quieto e direto que sempre foi a sua forma de estar no mundo, que os 10 anos mais importantes da sua vida não foram os que viveu com dinheiro visível, foram os que viveu sem ele aparente,
porque foram esses que lhe mostraram o que a vida realmente é feita quando se tira o brilho que distrai e confunde. Há uma verdade incômoda que ela carrega e partilha com quem tem coragem de ouvir. A de que a maioria das pessoas nunca vai saber quem realmente a ama, porque nunca vai ter a coragem ou a circunstância de tirar tudo o que tem e ver quem fica. Sofia teve essa coragem, pagou o preço dela em solidão e em noites difíceis, e recebeu em troca algo que não existe em nenhuma prateleira do mundo: a certeza absoluta, inabalável e provada de que as pessoas ao seu redor estavam lá por ela e só por ela. E essa certeza, diz ela, é o único luxo que realmente importa. A lição sobre família foi talvez a mais profunda de todas as que aquela década lhe ensinou. Sofia percebeu que família não é o grupo de pessoas que aparecem quando há herança para dividir. É o grupo pequeno e improvável que aparece quando a febre alta numa tarde de sábado, que bate a porta com um prato de comida sem pedir nada em troca, que senta no chão do corredor com 2 copos de chá e espera que estejas pronta para falar. Família é a Dona Teresa, é o Miguel, é a Lara. Pessoas que a vida colocou no caminho sem aviso e que ficaram sem precisar de contrato. E se quiseres aplicar esta lição na tua própria vida, não precisas de fingir que és pobre durante 10 anos. Precisas apenas de prestar atenção a quem aparece quando não tens nada para oferecer além da tua companhia, porque é exatamente aí que a verdade sobre as pessoas se revela sempre. A Sofia de hoje vive de forma diferente, com mais conforto, com mais espaço, com a herança do pai finalmente integrada numa vida que ela construiu com os próprios valores intactos. Mas continua a ir à feira com a sacola de pano, não por necessidade mas por escolha, porque há rituais que se tornam sagrados não pelo que são mas pelo que representam. Continua a tomar café com o Miguel às 10 da manhã, continua a receber Dona Teresa na sua cozinha que agora é maior mas tem o mesmo cheiro de sempre, continua a ser para Lara exatamente a mãe que sempre foi. Presente, honesta, inabalável. O dinheiro mudou o tamanho do apartamento mas não mudou o tamanho do coração, e Sofia olha para os 10 anos de disfarce não com arrependimento mas com uma gratidão serena e profunda. A gratidão de quem sabe que pagou um preço alto por algo que não tem preço nenhum. Saber, com toda a certeza, quem realmente a ama. A história da Sofia acabou de passar pelos teus olhos, mas a verdadeira questão agora é o que ela acorda dentro de ti. Porque há uma parte desta história que não é sobre Sofia, é sobre ti. É sobre aquelas pessoas que estão na tua vida agora mesmo, neste momento, e sobre as quais tu nunca paraste realmente para perguntar: estão aqui por mim ou pelo que eu represento? Não precisas de fingir ser pobre durante 10 anos para descobrir a resposta. Precisas apenas de começar a prestar atenção com honestidade a quem aparece nos dias difíceis, quem fica quando não tens nada para oferecer além da tua presença, quem te liga sem precisar de nada em troca. Essas pessoas são raras, e quando as encontrares trata-as como o tesouro que são. Então deixa eu fazer-te as perguntas que a Sofia passou 10 anos a responder na prática. Quem na tua vida ficaria ao teu lado se perdesses tudo amanhã? Quantas dessas pessoas consegues contar nos dedos de uma mão? E mais importante ainda, tu és esse tipo de pessoa para alguém? Porque o amor verdadeiro e desinteressado não é só algo que se recebe, é algo que se escolhe ser todos os dias, nas pequenas coisas, nos gestos simples, naquele prato de comida que se leva ao vizinho sem razão nenhuma além de querer bem. Sofia encontrou a Dona Teresa, o Miguel e a Lara, e isso chegou para mudar tudo. Quantas pessoas assim tens tu na tua vida, e o que estás a fazer para as manter perto? A mudança começa sempre com uma decisão simples, a decisão de valorizar as pessoas certas antes de as perder, de estar presente antes de ser tarde, de escolher relações verdadeiras numa época em que tudo convida à superficialidade. Sofia pagou um preço alto para aprender isso, mas tu já tens a lição na mão sem precisar de pagar o mesmo preço. Usa-a. Aplica-a hoje, não amanhã, não quando tiveres mais tempo, hoje. E se quiseres continuar a ouvir histórias como esta, histórias que te fazem parar, pensar e sentir algo real, então subscreve este canal agora mesmo e ativa as notificações, porque a próxima história pode ser exatamente aquela que ainda te falta ouvir.